Bem-vindos ao Seabra Notícias, relativa à semana de 7 a 13 de junho. Que possamos crescer, mesmo diante das dificuldades. Passemos a nossa mensagem de harmonização, como sempre, extraída da coleção Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje nos veio do livro Caminho, Verdade e Vida, e ela se intitula Tende Calma. Inicia-se com uma referência do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Emmanuel nos explica que esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza dessa lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Que conclusões, que leitura pode cada um de nós fazer dessa mensagem? O que é ser calmo? A calma, no dicionário, é isto, como está lá no Michaelis: ausência de agitação física ou mental. Agitação física, o mar de Saquarema está agitado, a lagoa de Saquarema está agitada no plano material. Mas o que Jesus fala, sobretudo, é da necessidade da calma mental. Mas aquela população, na verdade, estava com sentimentos justamente opostos, diametralmente opostos à calma. Que são esses: a exaltação, a ansiedade, a aflição, a violência. A calma, ela tem uma relação com a fé. Sendo a fé um conhecimento consolidado pelo ser inteligente, o espírito, gera a sabedoria. Então, a sabedoria é fruto de um saber consolidado. E quem tem sabedoria tem calma, pois sabe o que acontece hoje e o que poderá acontecer amanhã. Por isso que há esta relação da fé com o saber e, consequentemente, com a calma, com a serenidade, com a tranquilidade. Quem é calma, quem tem calma, tem paciência, é sereno, tem resignação, é tranquilo, né? Mas não quer dizer com isso que calma seja uma coisa estática.
Calma não é imobilidade. Calma é um estado ativo do espírito. A calma é uma virtude. Criados simples e ignorantes, nós aprendemos, nós construímos virtudes. Então, nós trabalhamos. A calma, por isso mesmo, vai depender do autoconhecimento, da vivência que nós vamos tendo a cada encarnação, incorporando novos saberes, construindo virtudes. A calma, portanto, ela se correlaciona com a dinâmica dos processos mentais do espírito. Como observa, como compreende, como analisa e como conclui. Ou seja, é um processo de vivência que nós vamos construindo a calma e, consequentemente, a paciência, a serenidade, a resignação e evoluindo. Segundo o Espiritismo, há uma citação a essa situação da calma. É o capítulo que fala a fé transporta as montanhas. Justamente aquela relação entre fé, sabedoria e calma. Diz assim, no item 2, quando falava do poder da fé. A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, o oposto, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. No outro capítulo, 5º, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, quando fala do suicídio, a loucura, no item 14, diz: a calma e a resignação extraídas, auridas, da maneira de encarar a vida terrestre e da certeza do futuro, da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que relevante. E encerramos essa parte com uma referência que é o nosso irmão, que muito nos auxiliou e auxilia, Francisco Cândido Xavier. Fale com calma. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Discussão sem proveito é desperdício de energia, de forças. Vamos utilizar nossas forças para o bem. Passemos, então, agora às nossas ações locais. E começamos com um muito obrigado a todos aqueles que estão se expondo para o nosso bem-estar. Aqueles que cuidam da nossa saúde, da nossa higiene, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, enfim. A todos eles, a todos esses profissionais, obrigado de todos nós. Relembrando o que mesmo? Com uma das sessões anteriores, o projeto Alimento Solidário, da nossa companheira, coordenado pela nossa Sheila Pieroni, de auxiliar famílias em vulnerabilidade através de cestas básicas. Quem quiser contribuir, como sempre, é entregar alimentos não perecíveis na loja Decovírus, na Avenida Saquarema 3056, o telefone está ali. Tá? Vamos lá, continuaremos enquanto for necessário, relembrando a todos os companheiros que divulguem entre aqueles que não acessam esse jornal a importância desse projeto. Vamos lá. E hoje trazemos um novo projeto. Só que antes, nós vamos dar uma explicação sobre um termo que não é muito conhecido. Coaching, é um anglicismo. Você encontra até nos dicionários brasileiros essa palavra. Né? Significa literalmente treinamento. Coach é uma profissão que nas redes, no ciberespaço, na web, na internet em geral, cresceu muito nesses últimos tempos. Na verdade, o coach é um consultor, né? É um profissional especializado que auxilia alguém a atingir um objetivo pessoal ou profissional, através de orientação e treinamentos específicos.
Então, ele é um consultor que tem uma formação específica para determinadas áreas e pode ajudar pessoas especializadamente. Tá? E, nesse sentido, nós trazemos aqui hoje a divulgação do projeto Inovar, da nossa companheira, a esposa do nosso companheiro Massa, é da Aparecida Ravone Massa, esposa do nosso companheiro Moisés Massa. Então, ela é uma coach e coloca muito bem que para resultados diferentes são necessárias ações diferentes. Então, você tem que ter uma especialização para agir em determinadas situações de orientação, né, e treinamento. Ela deixou aqui tem um contato, cidaravone@gmail.com, e se você está precisando e quer ter um apoio de alguém, orientação e treinamento, entre em contato com a Aparecida Ravone Massa por esse e-mail que aí está, ok? E chegou o boletim informativo digital da OCEAB, que é de responsável do nosso companheiro Luiz Cláudio Furtado, a edição de junho. Como sempre avisamos, você consegue esse boletim solicitando-o através desses dois e-mails que aí estão, psicolespir@mcn.com e psicolespir@gmail.com. E o Luiz Cláudio envia para você o boletim de junho. Como sempre, os nossos talentos ainda estão aparecendo, né? Na semana passada, nós colocamos essa imagem e questionamos. O nosso amigo Flávio, que me parece é um arquiteto, está em outras atividades, agora é um coafer, né? Mas veja o resultado. Olha só, a nossa amiga Thaís ficou mais bonita ainda. Parabéns aos dois, aos dois. E os panificadores se amplificam em nossa comunidade. Mais gente aí fabricando pães. Esse quadro, pintura do nosso companheiro Paulo de Almeida Santos, ele está aí como homenagem a uma pessoa muito especial para todos nós. Vamos ver quem descobre para quem é este quadro. E, mais uma vez, o nosso desafio bibliográfico. Com livros desconhecidos, lançamentos, livros pouco conhecidos. Na semana passada apresentamos um lançamento, não é? E hoje voltamos com um livro pouco conhecido e um praticamente desconhecido, porque ele não tem nem edição aqui no Brasil, né, em português. O primeiro é o livro que a gente lê normalmente, o título assim, ó, Metapsíquico Humano. Esse livro nos foi enviado, essa referência, e nós agradecemos mais uma vez ao senhor Edson Galasso, do Grupo Espírita Júlio Olivier, lá de Macaé. Esse livro, de autoria de Ernesto Bozano, conhecido por muitos espíritas, Ernesto Bozano foi um professor universitário, trabalhava na Universidade de Filosofia da Ciência, na Universidade de Turim, na Itália, e ele, no final do século XIX, lá em 1891, ele toma contato com a telepatia e principalmente com o espiritismo. Daí ele não para mais. Vai até o seu desencarne em 1943, se dedicando profundamente à doutrina espírita. Mas nós temos que ler a capa desse livro de outra maneira. Percebam aqui na lateral, olha, a propósito da introdução à metapsíquica humana. Na verdade, esse livro é para contraditar um outro livro que foi publicado em 1926 por um psicólogo francês. O Metapsíquica Humana, do Ernesto Bozano, ele foi publicado em 1927. Mas em 1926, há a publicação de um outro livro que deu origem a esse livro. Então, nesse Ernesto Bozano, ele contradita o trabalho do René Sudre,
quando ele publicou um livro, Introdução ao Estudo da Metapsíquica. Daí o nome do livro do Ernesto Bozano, A Propósito, Introdução à Metapsíquica Humana. Na verdade, o livro de René Sudre, ele tenta exterminar com a doutrina espírita, dizendo que tudo aquilo que acontecia, aqueles fenômenos, era tudo animismo, coisa do próprio indivíduo, da mente do encarnado. Né? Então, o Ernesto Bozano, nesse livro, a propósito da introdução à metafísica humana, ele desenvolve uma argumentação muito fundamentada, através de 11 capítulos, sobre os mais diversos fenômenos espíritas. E, evidentemente, o livro do Ernesto Bozano persiste até hoje no meio espírita, mas o livro do Ernesto Sudre, que deu a base para a obra do Ernesto Bozano, ele é praticamente discutido entre nós. Não existe edição em português, a edição que tem é essa aqui, de 1926, Introdução à Metaphysique Humaine, e que deu a base, como eu falei, nós falamos sobre o livro do Bozano. Então, o René Sudre, ele era professor na Escola de Altos Estudos, a Faculdade de Sociologia de Paris, que está lá até hoje. Então, nesse livro, Metaphysique Humaine, Introdução à Metaphysique Humaine, ele ataca a hipótese espiritualista e defendeu uma posição de animismo, na tentativa de demolir a hipótese espiritualista dos processos mediúnicos. Então, está aqui um livro raro. Passemos agora à evolução do coronavírus. Nós fazemos semanalmente. Né? Hoje nós estamos apresentando um pouco mais detalhado para mostrar a extensão dessa pandemia. Globalmente já são quase 7 milhões de casos confirmados. No Brasil, 630 mil. No Rio de Janeiro, são quase 61 mil casos confirmados. Em Saquarema, nós temos 2 dados. Um da Secretaria Estadual de Saúde, de 5 de junho, com um arquivo de quinta-feira passada agora, arrolando 132 casos para o município de Saquarema. Enquanto que a Prefeitura, com seu último boletim de 2/6, já colocava um número bem maior, 197. Bem, e aqui o gráfico que nós apresentamos semanalmente, mas hoje com uma coisa nova. O traço em vermelho é a relação ao longo do tempo do número de casos. E aqui parece que está uma estabilização em torno de 130%, aí parece que está caindo. Mas nós adicionamos um elemento novo que é calculado pelo próprio programa, que é a linha de tendência. Pelos dados que tem ao longo desse tempo, há indicação que é uma curva de crescimento, de subida. O ideal é que ela se estabilize e fique paralela ao eixo dos tempos. Então, por enquanto, pelos dados disponíveis, a tendência é de crescimento do número de casos contaminados. Na nossa região, Saquarema, atualmente, é que tem menor número de casos confirmados em relação aos municípios com o qual faz divisa. Maricá, com 556, Tanguá, 142, Rio Bonito, 135 e Araruama, 156. Hoje, enquanto estão fazendo essa gravação, sexta-feira à noite, tivemos informação da Secretaria Estadual de Saúde que está havendo uma redução grande, sobretudo no município do Rio de Janeiro, de número de contaminados. É uma notícia alvissareira, esperançosa. Embora o inverno chegando, o número de casos tende a aumentar de viroses. Pode ser que, e é uma especulação,
que os estados gripais aumentem agora. HN1, né, e outras viroses. E possa ser que se estabilize o coronavírus. Tomara que isso ocorra, porque para a H1N1, o município de Saquarema está completando a campanha de vacinação, né? Vamos torcer. E passemos, então, agora às informações da comunidade espírita da nossa região. Os estudos da semana, como sempre, estreando às quintas-feiras, 20 horas, sábados, 17 horas. Nessa quinta-feira, a nossa companheira do Grupo Espiritualista Tarefeiro de Francisco de Assis, lá do Rio de Janeiro, Márcia Neto Pinto, nos trará um estudo intitulado A Verdadeira Propriedade. A coordenação dessa apresentação é feita por o nosso companheiro Gustavo Costa. E no sábado, de volta, o nosso companheiro Adolfo Brum, com mais um dos seus estudos, mais uma de suas reflexões, muito bem instrumentalizada através de pesquisas. Né? Nesse sábado, o estudo que ele nos brindará será Notícias de Quem Voltou, que tem relação com o último estudo que ele aqui apresentou numa quinta-feira. De informações, então, é só. Passemos agora a nossa prece dominical. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por esta reunião e pedimos, Jesus, as tuas bênçãos, o teu amor, a tua luz sobre todos nós. Querido Mestre, sabemos que fora da caridade não existirá transformação. Por isso pedimos, Jesus, fortalece em nós a fé, a esperança e a certeza de que o amor é o caminho. O amor é a chave para abrirmos as portas do reino de Deus. Querido amigo, envolve os nossos irmãos encarnados e desencarnados na tua luz de misericórdia, para que todos possam, envolvidos nesta vibração de amor, reconhecer-se filhos amados do Pai e que este momento passará muito em breve e todos poderemos nos abraçar novamente, confraternizando o teu amor e a tua luz sobre todos nós. Envolve, Jesus, os nossos irmãos que passam pela provação da Covid-19 em muita luz de resignação, de fé, de consolo, para que possam atravessar este momento fortalecidos pelo teu amor. Fica conosco, Jesus, e que assim seja, graças a Deus.